Olá, o intuito desse vídeo é entrar em alguns detalhes técnicos sobre o serviço de chamada de voz fornecido pelo aplicativo WhatsApp. A iniciativa de expor tal conteúdo faz parte do programa da disciplina Multimídia sobre IP, lecionada na Universidade Federal de Minas Gerais. Esperamos que esse vídeo adicione conhecimento para você que está nos assistindo. Se você gostou, clique no like e compartilhe. Então, o que é o WhatsApp? Para isso, a gente entrou na própria página web do aplicativo e lá tem a seguinte descrição: o WhatsApp presta serviços de mensagens, ligações via internet e outros serviços para usuários em todo o mundo. Bom, isso realmente simplifica bem as funcionalidades do aplicativo, né, que é bastante difundido aqui no Brasil. E a gente vê que a adoção de aplicativos como o WhatsApp é uma demonstração de progresso no setor de telecomunicações. É bem notável o quanto que os aparelhos telefônicos evoluíram com o passar do tempo. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um smartphone no bolso e as ligações de voz, que antes era a principal função do aparelho, se tornaram apenas mais uma funcionalidade. No entanto, a evolução não acontece apenas no hardware. As tecnologias de transmissão de voz também passam por modificações constantes para atender às crescentes demandas por comunicação. O VoIP, voz sobre IP, ou seja, transmissão de sinais de voz utilizando protocolos de internet, é um exemplo deste progresso, e o WhatsApp utiliza tal mecanismo nas suas chamadas de voz. O WhatsApp conta em média com 1,5 bilhão de usuários, mais de 100 milhões de ligações de voz por dia, contabilizando então, em média, 2 bilhões de minutos por dia. Como o volume de dados transmitidos é enorme, assim é necessário escolher o codificador de voz que tenha uma boa taxa de compressão de dados, mas sem comprometer muito a qualidade da ligação. E é isso que vamos investigar nos próximos minutos. Bom, a pergunta que fica então é: qual codificador que o WhatsApp utiliza? Os sites oficiais do aplicativo não divulgam abertamente qual codec é utilizado nas ligações de voz. No entanto, blogs e artigos acadêmicos já investigaram isto. Esses apontam que o WhatsApp adota um codificador que se chama Opus. Na descrição aqui do vídeo tem um link para o paper que a gente achou mais relevante sobre esse assunto. É um trabalho da área forense que averigua todos os passos que ocorrem durante uma ligação de voz do WhatsApp. Vale a pena conferir. Então, o Opus é um padrão da Internet Engineering Task Force e o foco dele é o suporte a áudio iterativo, né, por meio da transmissão via internet. E aí também vale a pena destacar que empresas como Skype e Broadcom participaram no desenvolvimento do projeto. Como principais características, nós temos aí uma taxa de amostragem entre 8 e 48 kHz, com uma taxa de transmissão de 6 a 510 kilobits por segundo. 510 kilobits por segundo pode ser considerado aí o bitrate exigido para uma transmissão sem perdas. O tamanho do frame pode variar aí entre 2,5 e 20 milissegundos. Possui aí o suporte para mono e estéreo e pode ser utilizado tanto para fala quanto para música, né? Esses parâmetros, isso é relevante, eles podem se modificar dinamicamente sem ocorrer glitches. Ou seja, resumindo, possui faixas de operações bem extensas, o que garante o suporte para uma grande gama de aplicações. Bom, essa imagem é apenas um comparativo entre o Opus e outros codificadores de áudio. Em termos de delay, o Opus tem os menores índices, né? Como vocês podem perceber aí no gráfico, e como já mencionado anteriormente, o Opus suporta uma longa faixa de bitrate, e isso justifica sua utilização para aplicações com características distintas. Essa é a arquitetura do Opus. Ele basicamente tem dois codecs que trabalham em paralelo, o CELT e o Silk, que enviam os dados para a mesma saída.
Basicamente existem três modos de operação. O primeiro, apenas o Silk funciona, e esse é dedicado para conversas e falas. O segundo, apenas o Celt funciona, que é dedicado para música. E o terceiro é o modo híbrido. Esse modo é voltado para aplicações de alta qualidade. E, para esse caso, os dois codecs trabalham juntos. O Silk ele codifica até os 8 kHz e o Celt vai de 8 a 20 kHz. Isso aí garante uma alta qualidade tanto em música quanto em conversa e fala. O Silk é um codificador especializado para fala e ele foi originalmente criado pelo Skype e logo após integrado ao Opus. Ele utiliza conceitos de LPC, que é Linear Predictive Coding, que é baseado no fato de que a fala é produzida por um modelo específico que pode ser descrito em um sistema linear variante no tempo. E esse sistema é ajustado por parâmetros que são relacionados ao modelo do trato vocal. Assim, com tais premissas, a fala pode ser codificada de maneira eficiente tanto para os casos de banda estreita quanto para banda larga. Como a sua concepção é dedicada à fala, o Silk não tem bom desempenho para a música. Bom, essa é a arquitetura do Silk. Ela é um pouco complexa, mas eu vou tentar descrever seus blocos por alto. O sinal ele passa primeiramente pelo VAD, que é o Voice Activity Detection, que basicamente mede a atividade da voz para poder dividir o sinal em subbandas e assim calcular a relação de sinal-ruído para cada uma dessas. E aí, com isso, é possível determinar alguns parâmetros que são utilizados nos blocos de pitch analysis e no filtro passa-altas. O papel do bloco Pitch Analysis é simplesmente classificar se um sinal representa uma voz ou não. Esse sinal ele também passa por um filtro praça alta, cuja função é remover os ruídos presentes em frequências mais baixas. Logo após, o sinal vai para o Prediction Analysis, que aplica a técnica do LPC, né, explicada anteriormente, e ele tem dois modos de operação. Um é dedicado, né, para o sinal que representa uma voz e o outro para um sinal de ruído. Depois disso, o sinal passa por quatro quantizadores que atuam por princípios diferentes e suas saídas são combinadas pelo Range Encoder. O Range Encoder é um método conhecido de codificação por entropia. Então, basicamente, esses são os principais blocos da arquitetura do Silk. Já o outro codificador que o Opus utiliza, o CELT, que sua sigla significa Constrained Energy Lab Transform, foi projetado tanto para lidar com fala quanto com música. Basicamente, em seu núcleo, ele utiliza uma DCT modificada e, dentre as suas principais características, ele é eficiente para sinais de banda completo, porém não é recomendado para aplicações em baixas taxas de transmissão. Bom, essa arquitetura do CELP, primeiramente o sinal de entrada ele passa por um filtro de condicionamento, logo após ele sofre um enjanelamento, né, cujo objetivo é cortar a sequência de dados em quadros. Esses quadros vão para o principal bloco, né, que é o MDCT, e a saída destes vai para um outro bloco que está chamado aí como Band Energy, e o objetivo desse bloco é calcular a energia em cada subbanda da saída da DCT. Né? A saída desse bloco de energia é quantizada e também serve de alimentação como normalização da MDCT, que também é quantizada. No final, a gente tem dois dados de saída, né? A energia de banda e o dado chamado de residual no diagrama. Agora, para recuperar
a sequência de dados original, a gente precisa de fazer uma multiplicação entre as bandas e o sinal residual e depois aplicar os blocos com as operações inversas que foram feitas para a codificação. Com o objetivo de avaliar a qualidade do Opus, um estudo comparativo foi feito em julho de 2014. Os principais concorrentes, né, foram utilizados nesse teste, como o AAC, Advanced Audio Coding, o OGG Vorbis e o MP3. Assim foi feito um teste cego com 38 ouvintes e 40 faixas de áudio. Esses são os resultados do estudo comparativo. Esse gráfico representa a nota média de cada faixa de áudio escutada pelos ouvintes. Como vocês podem perceber, o Opus atingiu, né, as melhores notas e o que ficou mais próximo dele foi o AAC. Assim, o Opus ficou em primeiro lugar, seguido em segundo pelo AAC e em terceiro o OGG Vorbis divide aí com o MP3. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, faça um comentário. Até mais!